E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Todos os nossos encontros aqui têm tido como título básico Combatendo o Coronavírus. O pastor Jorge Dalton, na sexta-feira à noite, fez um encontro virtual aqui com os homens da igreja, e eu entrei para assistir e fiquei surpreso de ver que era um encontro de homens que tinha uma porção de mulheres também assistindo, participando e mandando lá também os seus recados e tal, o pessoal participando no chat e botando lá os seus comentários. E foi muito legal de ver a participação do pessoal naquele encontro, que também tinha como base combater coronavírus. Ele falou sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre essa coisa que a ansiedade doentia, né, que invade o coração para trazer insegurança, para deixar a pessoa temerosa. E estava ali o pessoal participando. Mas por quê? Para combatermos aquele pensamento errado do medo, da ansiedade. Combater o coronavírus. E hoje não vai ser diferente agora. Eu quero continuar trazendo uma palavra que possa posicionar você, fortalecer você, armar você, capacitar você para combater o coronavírus. Você não é um cientista, você não está, de repente, num laboratório tentando criar uma vacina. Você talvez não esteja num laboratório tentando criar um medicamento que combata esse vírus, ou investigar um medicamento que já existe, se ele funciona ou não para o coronavírus. Mas você também pode combater o coronavírus combatendo o medo, combatendo esse espírito de medo que o diabo quer implantar no coração da sociedade, das pessoas, para que elas então caminhem para o desespero, para a angústia, para elas caminhem para uma depressão. Não permita que isso aconteça no seu coração, na sua casa, na sua família. Combata o coronavírus. E eu quero o subtítulo dessa mensagem, porque o título, né, todas as minhas mensagens estão coroadas com esse título, Combatendo o Coronavírus. Mas o subtítulo dessa mensagem é Tempo de crise, tempo de decisão. Tempo de crise, tempo de decisão. Toda crise é um momento de decisões. Essa não é diferente. E eu quero ler com você aqui um texto de Josué, o livro de Josué, no capítulo de número 24. E eu vou ler dos versículos de 11 a 15. Eu vou tecer alguns comentários aqui enquanto estiver lendo os versículos de 11 a 15 do capítulo 24 de Josué. E esse texto diz para nós o seguinte. Isso aqui é Josué, já no final, deixa eu explicar primeiro o contexto. Isso aqui, já no final da carreira de Josué, chegando mesmo ao final do livro de Josué, Josué reúne o povo de Israel, já estabelecido em Canaã, já com muito espaço, muita terra de Canaã conquistada. Ele reúne o povo e ele já sente, ele já percebe que é o tempo dele, vamos dizer, se aposentar. E ele agora reúne o povo e faz um relato diante do povo de toda a história, desde a saída deles do Egito até o tempo em que eles entraram na terra de Canaã. Ele vem falando sobre as conquistas, sobre as vitórias, e ele agora, no final desse discurso, ele diz o seguinte aqui no versículo 11. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Josué agora aqui, ele é boca de Deus, ele é profeta de Deus, para dizer ao povo, como se fosse Deus falando, vocês saíram do Egito e eu fiz isso aqui por vocês. Vocês chegaram, atravessaram o Jordão, vocês vieram da terra do Egito,
Vocês vagaram naquele deserto durante 40 anos, os pais de vocês vagaram naquele deserto durante 40 anos, eles não entraram porque não creram, mas a geração de vocês foi poupada, vocês vagaram junto com seus pais durante 40 anos, mas vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó tentaram resistir a vocês, como também fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu, o Senhor, os entreguei nas mãos de vocês. E aí no versículo 12, agora ele diz: eu enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Não foram arcos, não foram flechas, não foram espadas, não foram escudos, não foram nada, porque na verdade, se você consultar lá no início do livro de Josué, esse povo, eles nem sequer tinham ainda todo esse recurso de armamentos. Eles eram um povo nômade, estavam circulando pelo deserto já durante algum tempo. Eles não tinham os recursos de um exército que morasse numa região ou num lugar onde eles pudessem se organizar de uma forma melhor, onde eles pudessem se estruturar de uma forma mais bem organizada. E ele diz: vocês chegaram diante de Jericó e vocês, na verdade, não tinham armamento nenhum. E não foi flecha, não foi arco, não foram espadas, não foi escudo. Eu fiz vocês vencerem e entrarem em Jericó. Como você sabe, você já leu no início do livro de Jericó, as muralhas de Jericó caíram sem que o povo de Israel levantasse um dedo. Eles apenas tiveram que circundar a cidade durante 7 dias. No 7º dia, 7 vezes, circundaram as muralhas. E no final dessas 7 voltas, eles se colocaram diante das muralhas, tocaram trombetas, e as muralhas vieram abaixo. O povo deu um brado de vitória e as muralhas vieram abaixo. Agora no versículo 13, ele diz: eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Vocês passaram a habitar em cidades que vocês não construíram. As cidades onde vocês agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Agora Josué volta a falar como ele mesmo, dizendo, portanto, no versículo 14, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos dos seus antepassados, os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. No versículo 15 ele diz, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Escolham, façam a escolha de vocês. Mas ele termina esse versículo dizendo, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele termina dizendo o seguinte, olha, eu não sei qual é a decisão que vocês vão tomar. Eu sei que durante esse período em que nós vagamos pelo deserto, muitas vezes vocês abandonaram a Deus, adoraram a ídolos, aprenderam novas formas de ritos e rituais religiosos com os amorreus, com os girgazeus, com os povos aí dessas terras, aqui na terra de Canaã. Então, depois que a gente entrou aqui,
Vocês começaram de uma certa forma, conhecer a cultura do povo aqui de Canaã, e vocês adoraram ídolos, vocês abandonaram muitas vezes ao Senhor, depois voltaram para Deus, tornaram a abandonar. Agora, que está chegando o tempo da minha aposentadoria, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês vão decidir? Vocês vão continuar adorando a esses falsos deuses, a esses ídolos, ou vocês vão servir ao Senhor? Se é para servir a Deus, sirvam a Ele de todo o coração. Se não, se é para servir aos outros deuses, aos falsos deuses, aos ídolos, vão lá e mergulhem de cabeça. Mas não fiquem mancando de um lado para o outro. Escolham o que vocês vão fazer. Eu já tomei a minha decisão, disse Josué para o povo. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar servindo a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós temos, nós vamos continuar servindo a Deus. Agora, escolham o que vocês vão fazer. Tomem uma decisão. E hoje pela manhã, eu estava pregando aqui, falando que o mundo tem tentado, na verdade o mundo influenciado, esse mundo onde que jaz no maligno, não faz isso de uma forma aleatória. Mas o diabo ele tenta implementar, em especial na sua cabeça, no seu coração, um pensamento baseado no medo, na incerteza, na insegurança. Porque o medo é a força oposta à fé. O diabo não vai simplesmente lançar na sua cabeça um pensamento de dúvida, um pensamento de incredulidade. Mas em especial ele opera com o medo, porque o medo gera a dúvida. O medo gera a incredulidade. Então ele tenta implementar um pensamento de medo para levar você na direção da dúvida e, se possível, chegar até a incredulidade. Ele lança um pensamento de angústia, de depressão. Ele faz com que você foque mais nas circunstâncias. Ele quer que você foque mais nas circunstâncias do que em Deus. Ele quer que você fique preocupado e ansioso com o dia de amanhã. Ele quer que você fique preocupado e ansioso como é que vai ser a sua vida se essa crise não acabar o mais breve possível, se essa quarentena não acabar o mais breve possível. Como é que vai ser? Eu preciso voltar a trabalhar, a gente precisa voltar. Ele quer tentar fazer você ficar angustiado, preocupado e ansioso. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Josué constatou, que ele viu acontecendo no meio do povo de Israel, mesmo na antiga aliança, ele disse: olha só, prestem só atenção no que Deus acabou de dizer para nós. Nós estamos habitando hoje em cidades que nós não construímos. Nós estamos comendo de frutos que nós não semeamos, que nós não plantamos. Nós estamos recebendo tudo aquilo o que, na verdade, Deus entregou na nossa mão gratuitamente, como um favor, como uma bênção. Não é algo que nós lutamos para conquistar, não é algo que nós nos esforçamos, nós não semeamos nessa terra, nós não trabalhamos nessa terra, nos esforçando para então, ela agora produzir para nós figos, uvas, azeite. Não, isso tudo chegou até nós gratuitamente. Será que o Deus que fez isso pelo povo de Israel, na antiga aliança, num tempo em que prevalecia a lei, não fará o mesmo e ainda mais por nós que estamos na nova aliança? Sendo que eles tinham um favor limitado de Deus, nós temos o favor irrestrito de Deus, porque Jesus pagou o preço. Jesus abriu os portões dos céus para nós. Ele escancarou as janelas dos céus para que nós recebamos bênçãos sem medida. Será que Deus não vai fazer por nós o que fez por eles? Com certeza. E eu quero dizer para você o seguinte: a gente tem ouvido muito comentário na internet, fora da internet, nos jornais, na televisão, as pessoas comentando no WhatsApp, em tudo quanto é canto, sobre um tempo de crise. Nós estamos num tempo de crise. E é realmente um tempo de crise.
Mas eu quero dizer para você uma coisa, a palavra crise aparece na Bíblia. A palavra crise, no grego, é crises. Se você quiser dar uma olhada, eu coloquei até para você poder anotar, num slide, vai aparecer na sua tela aí, a palavra crise, no grego, é crises. Crises, a palavra crises, ela muitas vezes, e na maioria das vezes, na nossa Bíblia em português, é traduzida como juízo. A palavra crises é uma palavra que ela gera algumas outras palavras, como catacrino, que tem a ver com discernimento, discernir, que fala também sobre fazer um juízo. Há algumas palavras que aparecem espalhadas no Novo Testamento, que são traduzidas muitas vezes como juízo, mas cuja origem é a palavra crises. E crises, antes de ser juízo, a palavra crises no dicionário de grego, se você procurar, você vai encontrar lá, que crises, o primeiro significado de crises é decisão. Decisão. Ou seja, quando você se vê diante de uma crise, toda crise, na verdade, é um momento de escolha, é um momento de decisão. O que Josué propôs para o povo de Israel aqui foi uma crise. Ora, nós estamos agora no momento de uma escolha, de uma decisão. Há uma crise que precisa ser enfrentada. Escolham quem vocês vão servir. Vocês vão servir aos deuses dos cananeus, aos falsos deuses, aos ídolos, ou vocês vão servir ao Senhor? É uma escolha. Há certos momentos em que há uma crise de maiores proporções e momentos com uma crise de menor proporção, mas até parar diante de um armário para escolher qual a roupa que nós vamos vestir para ir ao culto, para ir a uma festa, para ir a um encontro, para ir à praia, para ir a algum lugar, é um momento de crise, porque é um momento de escolha. O que eu vou vestir para ir ao culto? Eu vou de bermuda ou vou de calça comprida? Se eu vou de calça comprida, é calça mais social ou é uma calça jeans mais despojada? Qual a camisa que eu vou colocar? É camisa de cor mais clara, mais escura? Está fazendo frio ou está fazendo calor? Vou com uma roupa mais quente, com uma roupa mais fria, mais para o verão, mais para o inverno? Uma roupa mais fresca, uma roupa mais aquecida? É um momento de crise. Só que a gente não encara como crise, porque para nós aquilo ali é algo muito simples de resolver. A gente simplesmente olha e puxa aquela que mais nos agrada naquele momento. Mas é um momento em que você tem que fazer alguma escolha. Qual o sapato que você vai calçar, qual a calça que você vai vestir, qual a camisa, quais acessórios você vai usar, se é um relógio mais esportivo, mais social, se você vai botar uma pulseira, se não vai, a mulher, se vai botar um brinco assim, um brinco assado, um colar, que maquiagem vai usar, qual a cor do batom, é uma escolha, são escolhas. Mas toda escolha é um momento de crise. Então veja bem o seguinte, quando eu entendo que crise, a definição primária de crise é uma escolha, a palavra crise, ela pode ser traduzida como juízo, no sentido de fazer um juízo, uma escolha. O que eu vou seguir? Para que lado eu me dirijo? Eu tenho que fazer um juízo aqui, analisar a circunstância, fazer um juízo para entender o que é o melhor para mim nesse momento, o que é o melhor para mim, para a minha vida, para a minha família, e tomar uma direção, fazer uma escolha. Quando você começa a entender que crise é uma escolha, você tem ouvido que esse momento que a gente está vivendo é um momento de crise? Então é um momento de escolhas. É um momento de fazer escolhas. Hoje pela manhã, o título daquela mensagem que eu preguei pela manhã foi: a quem você vai dar ouvidos? Para quem você vai dar ouvidos? Porque você está sendo bombardeado com informações. Algumas são reais, outras são fake news. A gente está sendo bombardeado aí com muitas fake news a respeito da origem do coronavírus. Você já deve ter recebido alguns vídeos dizendo, ou alguns áudios, dizendo que o coronavírus é um vírus que foi feito no laboratório na China, e que isso aí era para matar, para não sei o quê, para isso e aquilo.
o coitado do coronavírus, que é um vírus muito vagabundo, é um vírus maldito, amaldiçoado do inferno, esse vírus não foi criado em laboratório. Esse vírus é um vírus da natureza. O problema é que exatamente todo coronavírus, ele sempre se originou em animais, transmitindo para o homem. Nós conhecíamos até agora 6 vírus da família corona. Esse é o 7º, o Covid-19. É o 7º da família dos coronavírus. E esse vírus, ele estava provocando essa mesma enfermidade em animais silvestres. Mas no momento em que alguém, lá na China, na cidade de Wuhan, capturou um animal silvestre, possivelmente um pangolim, que é um tatuzinho, para fazer uma sopa. Esse tatuzinho, ou um grupo desses tatuzinhos, que inclusive está em extinção, uma pessoa ou mais comprou nesse mercado, no mercado de animais silvestres, na cidade de Wuhan, na China, e fez uma sopa com um pangolim que estava contaminado com esse vírus do inferno. Tomou a sopa, foi contaminado, manipulou o bicho para fazer a sopa. No que manipulou, passou a mão no nariz, passou a mão na boca, passou a mão no olho, foi contaminado e o coronavírus passou para a pessoa, essa pessoa passou para um outro, que passou para um outro, que passou para 10, que passou para 20, que passou para 30, que chegou aqui no Brasil. Chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, que contaminou o mundo inteiro. Isso não foi bolado num laboratório. Isso veio simplesmente de um mato, onde alguém foi lá para pegar um animal silvestre, que normalmente não se come, mas por causa de, talvez, uma cultura, sei lá. Você sabia que o Brasil pode se tornar, no futuro, um centro de uma epidemia dessa para o mundo inteiro? Com essa história de pessoas que invadem aí as nossas florestas para caçar animais silvestres para vender no mercado negro? Arara, periquito, papagaio, mico. Esses animais são eles que transmitem, às vezes, um coronavírus, porque a gente está conhecendo agora 7 desses coronavírus. Mas pode haver um 8º, um 9º, um 10º, que a gente ainda não conhece, que pode provocar uma pandemia semelhante a essa ou pior do que essa. E a prevenção para isso aqui, para esse problema, começa com um cuidado maior com o nosso ambiente, em evitar essa invasão dos ambientes silvestres para caçar, para pegar, capturar animais, para que eles entrem em contato com o ser humano e acabam transmitindo uma doença desse tipo, que é uma doença que já existe lá entre os animais, mas que não chegava até o homem. Quando a gente começa a entender a realidade, a gente começa a centrar o nosso pensamento para tomar decisões corretas. Por que o diabo quer que você tenha pensamentos errados? Porque pensamentos errados... Veja só o seguinte, se você é um cristão, nascido de novo, você está protegido e guardado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus envia anjos para acampar ao seu redor. O Espírito Santo habita em você, ele guarda a sua vida, ele te dá livramento de coisas que você nem imagina. Mas é preciso que você entenda que o diabo, por não ter acesso direto para ir tocar em você, o que ele faz? Ele lança dardos inflamados. Um dardo é uma lança. Você já deve ter assistido nos Jogos Olímpicos ou Jogos Pan-Americanos, em provas de atletismo, tem uma prova chamada lançamento de dardo. Então o atleta, ele segura aquela pequena lança na sua mão, ele corre e faz aquele lançamento, para lançar o mais longe possível. E o diabo, como ele não pode te tocar, ele lança um dardo. E o que é um dardo inflamado do maligno? É um pensamento errado. É um pensamento deturpado a respeito de uma série de coisas para que você pense errado. A respeito, por exemplo, de Deus. Para que você pense errado a respeito da bondade de Deus.
para que você pense errado a respeito do poder de Deus, para que você pense errado a respeito de você mesmo, da sua identidade, para que você fique pensando, imaginando que mesmo já tendo recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda continua sendo um pobre e miserável pecador. O diabo quer que você pense assim, para que você não se veja como Deus te vê. E por que isso? Porque pensamentos errados geram convicções erradas. Convicções erradas geram ações erradas. Ações erradas geram hábitos errados. Hábitos errados geram um caráter diferente daquilo que você gostaria. E o teu caráter está associado com o teu futuro. Você está entendendo que o diabo está operando para destruir o teu futuro aqui, no teu presente, lançando pensamentos errados? Quando você ouve esses pensamentos que dizem que esse vírus é algo enviado por Deus, qual é a intenção desse pensamento? Que você olhe para Deus de forma errada, e você não consiga mais acreditar na bondade e no favor pleno de Deus. Deus é bom, mas nem sempre. Tem horas que Ele está mal-humorado, tem horas que Ele vai enviar sobre mim um juízo, porque Ele vai ver os meus erros, Ele vai ver pecados, Ele vai ver certas falhas em mim, e Ele então, como um bom pai, vai querer me disciplinar, e para me disciplinar, Ele vai mandar um juízo, Ele vai mandar um castigo sobre mim. É um pensamento errado. Por quê? Porque quando Deus te disciplina, Ele te disciplina não com enfermidade, Ele te disciplina através da palavra. Quando Deus tem que te corrigir, Ele te corrige através da palavra. É preciso que você entenda que quando a Bíblia diz que Deus é um pai que corrige ao filho a quem Ele ama, então entenda o seguinte: Deus não é um pai terreno. Deus não é um homem para que se comporte como um homem. Nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Não é Deus que é formado à nossa imagem e semelhança. Nós temos falha. Mesmo sendo formados à imagem e semelhança de Deus, nós temos falhas. Deus não tem falha nenhuma. Então nós temos falhas. Deus não tem. Deus não é um pai que corrige a nós, os seus filhos, do mesmo modo como nós corrigimos aos nossos filhos. Mas mesmo assim, entenda o seguinte: não há pai nenhum que no seu juízo perfeito, para que o filho aprenda, submeta esse filho a uma tortura, submeta esse filho a um sofrimento. Deus não precisa mandar você para um hospital para te disciplinar. Deus não precisa mandar você para a falência para que você aprenda alguma coisa. Essa não é a natureza de Deus. Isso não é o coração de Deus. Deus é um Deus que é um pai amoroso. E Ele não faria nada para te disciplinar em função de algum pecado cometido por um simples fato, porque Ele prometeu, isso está lá em Hebreus 8, e se repete depois em Hebreus 10, Ele diz, é uma promessa que já tinha sido feita, que já estava, Ele apenas está repetindo uma promessa feita no Antigo Testamento. Ele diz: naqueles dias, nos dias da nova aliança, eu vou perdoar todas as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Cara, como é que Deus vai te punir por uma coisa que Ele não lembra? Que Ele faz questão de ignorar. E por que Ele faz questão de ignorar? Porque todos os teus pecados já foram punidos em Jesus. Entenda o seguinte: todo e qualquer pecado tem consequências. Então, a consequência do pecado não é uma punição de Deus, é a mera consequência daquilo o que você mesmo fez. Você sabe que já teve pessoas que chegam para mim, já me chegaram com esse tipo de situação. Pastor, eu não sou casada, eu tive relacionamento com meu namorado, engravidei, e aí, Deus vai abençoar essa gravidez? Ou é uma gravidez amaldiçoada? Não, a criança não tem nada a ver com esse problema. Você ter tido um relacionamento lá com o namorado, a criança pode ser abençoada sim, e vai ser em nome de Jesus.
mas com certeza ela não vai evaporar, ela não vai desaparecer. Ela vai nascer, e tanto você quanto o pai, mesmo que vocês não se casem, vocês vão ter que assumir essa criança como um filho, e assumir as responsabilidades de criar esse filho, porque ele vai nascer. Então, é uma consequência. Houve um ato, e todo ato tem uma consequência. Todo ato. Pastor, o sujeito matou alguém. Deus pode perdoar? Claro, e perdoa. Mas tem consequência? Tem. A justiça dos homens vai punir esse camarada e vai botar ele na prisão. Se não foi por legítima defesa, né, foi um assassinato cruel e frio, ele pode se arrepender? Pode. Deus perdoa? Perdoa. Mas ele vai para a cadeia? Vai. Porque toda ação tem uma consequência. Quem botou ele na cadeia foi Deus? Não. Foi uma consequência de um ato cometido. Deus não tem para você maldição. Deus só tem para mandar para você bênçãos. Bênçãos. Então é preciso que a gente entenda que quando eu faço uma escolha, quando eu chego diante de uma crise, eu preciso fazer uma escolha, e a minha escolha vai afetar o desenvolvimento da minha vida. Esse é o momento de você fazer uma escolha. Eu não vou ficar focando no problema. Eu não vou ficar focando no coronavírus. Eu não vou ficar focando agora pensando que eu sou a próxima bola da vez. Que daqui a pouco o meu vizinho pegou o coronavírus. E o do andar de cima também. E agora eu fiquei sabendo que não sei quem, não sei aonde, está internado com coronavírus. Uma pessoa que eu conheço. Quem sabe eu sou a bola da vez. Ah, meu Deus. Não foque dessa maneira. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Isso não é tapar o sol com a peneira. A fé ela não ignora a realidade. A fé não tenta fingir que a realidade não existe. A fé simplesmente se posiciona para dizer, apesar dessa realidade, eu estou submetido a uma realidade maior. Deus é por mim, Deus é comigo, Deus é com a minha família, e aqui na minha casa, o coronavírus não vai ter vez. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O resto aí do povo eu não sei, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É algo que você tem que tomar uma decisão firme e séria, de dizer, eu não vou ficar sambando, dançando entre dois mundos. Não, uma hora eu creio que Deus está me protegendo, outra hora eu já não sei, eu estou crendo hoje, mas ontem foi um dia onde eu estava duvidando de tudo. Olhe para a palavra, olhe para Jesus, firme-se na palavra. Pastor, como é que eu faço para olhar para Jesus? Olhe para a palavra, porque Jesus e a palavra são uma só entidade. Jesus e a palavra são uma só coisa. No princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe, nessa noite, nós vamos participar da ceia do Senhor mais uma vez. Na verdade, nós estamos participando da ceia todos os dias. Amanhã, 10 horas da manhã, mais uma vez, nós vamos celebrar a ceia. Na terça-feira, 10 da manhã, mais uma vez. Pastor, mas a ceia não é para ser celebrada apenas uma vez por mês, na igreja, sendo ministrada por um pastor? Aonde na Bíblia isso está escrito? A Bíblia diz, no tempo da igreja primitiva, lá em Atos 1, Atos 2, a Bíblia diz que os irmãos iam de casa em casa, diariamente partindo o pão, celebrando a ceia todos os dias, pelo menos uma vez por dia, todos os dias. E eu quero convidar você a participar dessa ceia, desse encontro nosso agora, virtual, mas real. Nós não estamos aqui na presença um do outro, mas nós estamos na presença do nosso Deus. Deus está aqui, mas Deus está aí com você. O mesmo Deus que preenche esse ambiente, que preenche o nosso coração, o meu coração, de cada um dos homens e mulheres da banda, de cada um dos homens que estão trabalhando aqui na parte técnica,
de luz, transmissão de câmera. Nós hoje aqui dentro não somos muitos, é um time bem reduzido, mas Deus está aqui, no coração de cada um deles e também dentro desse ambiente. Mas Ele não está aqui e somente aqui. Ele está aqui, mas Ele está aí também com você. E nem importa se você está assistindo esse culto hoje, agora, domingo às 18 horas, 18h30, e agora já mais de 18h30, ou se você está assistindo numa segunda-feira, numa terça-feira, porque esse culto fica gravado, ele fica disponível para você assistir num outro horário qualquer que você deseje. A unção que está presente aqui vai continuar impregnada nesse vídeo para passar para você, para sua casa, para sua família, para levar para dentro da sua casa paz, shalom de Deus. Tome uma decisão hoje de não abrir mão das suas convicções. Não aceite pensamentos diabólicos, de incerteza, de dúvida. Não calque as suas convicções nas fake news. Não fique meditando, será que isso aqui é verdade? Algumas pessoas têm até feito algo, elas me mandam às vezes um WhatsApp dizendo: pastor, recebi esse áudio, recebi esse vídeo, isso aqui é real, confere. E às vezes na maioria das vezes eu tenho sido obrigado a mandar de volta uma resposta: olha, isso aí é fake, não é nada disso, isso aí é mentira, para tentar te desestruturar, para tentar fazer com que você fique balançando entre esses dois mundos, o mundo da realidade espiritual, que não se vê, e o mundo de uma realidade falsa, de uma realidade que na verdade é irreal, ou o mundo da realidade que se vê, a desgraça, a morte, a enfermidade. Sabe, eu quero lembrar para você, na arca, a arca de Noé, aquela barcaça imensa, não tinha uma janela onde fosse possível olhar e ver as águas do dilúvio e a morte que estava ocorrendo lá fora. Todas as janelas da arca de Noé eram voltadas para o alto. Se eles podiam ver alguma coisa, era o céu, que simboliza a habitação do Senhor, que representa a habitação do Senhor. Eu quero convidar você agora a não estar olhando nessa direção, onde você vê problemas, doença, enfermidade, coronavírus, gente morrendo, hospital. Não. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Pense nas coisas lá do alto. Eu quero convidar você a olhar para Deus. Eu tenho recebido todo dia testemunho dos membros da Nova. Todo mundo que me manda dizendo: pastor, aqui na nossa casa tem ninguém doente. Coronavírus não está entrando aqui. A ceia tem sido eficaz em nos manter firmes na fé de que nós somos sarados pelas pisaduras do corpo de Jesus. Temos mais de 4.000 membros. Será que no meio de 4.000 pessoas não teria que ter pelo menos um aí com corona? Não teria que ter pelo menos um num CTI entubado? Pois é, mas não tem ninguém. E por quê? Porque nós estamos convidando o povo diariamente. Por isso que a gente tem dito aqui, o pastor Jorge estava falando aqui, de você ouvir diariamente a nossa programação, porque ali você vai ouvir uma palavra de encorajamento, de força, de ânimo. Continue crendo, se mantenha crendo firme. Deus é contigo, Deus te favorece, Deus é a teu favor, Deus te ama incondicionalmente. Esse vírus não vem de Deus, isso não é juízo para a sua vida. É uma crise? É. E o que é uma crise? É um momento de escolha. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos seguir? As fake news ou a palavra? A quem a gente vai dar ouvidos? Aos noticiários que estão falando de doença e morte? Nós não ignoramos os noticiários, mas nós seguimos a palavra do nosso Deus, que diz: eu não morrerei, antes eu viverei para contar as maravilhas do Senhor. Isso faz parte de um salmo em que Davi disse: caramba, o mundo está aí,
está pegando fogo, mas eu não morrerei, eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor para as próximas gerações. Eu queria que você dissesse comigo, em alto e bom som: eu não morrerei. Não vai ser esse coronavírus agora que vai me derrubar, não. Eu só vou morrer na hora que Deus olhar para a minha vida e disser: você já cumpriu a carreira. Enquanto não cumprir a carreira, meu irmão, o teu propósito não for cumprido nessa terra, não tem coronavírus que te leve. Enquanto você não cumprir aquilo que Deus propositou para você cumprir. Eu costumo dizer isso para as pessoas: cara, você tem medo de andar de avião? Faz o seguinte, na próxima passagem, quando acabar esse problema, e você puder comprar uma passagem para ir tirar férias na Europa, em Paris, compra uma passagem para você. Se você tem medo de avião, compra uma passagem para você e compra uma para mim. Porque eu dentro do avião, o avião não cai. E por que o avião não cai? Porque Deus tem um propósito para a minha vida. Então o avião não pode cair. Pastor, mas e se cair uma asa do avião? Ele vai voar com uma asa só. E se a outra asa cair? Ele vai voar igual um charuto. Mas ele vai chegar lá. Sabe, Deus tinha um propósito para a vida dos discípulos de Jesus. Eles entraram num barco e veio uma tempestade. O diabo levantou uma tempestade, onda para lá, onda para cá. Os discípulos correram para Jesus, que estava dormindo no barco. Saculejaram Jesus: Jesus, você não se importa que a gente morra? E Jesus olhou, acalma, tempestade, vento, mar, pode parar, sossegou tudo. Por que sossegou? Porque aqueles discípulos não podiam morrer. Com certeza Jesus não ia morrer afogado, mas com certeza os discípulos não podiam morrer. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para Pedro, Tiago, João. Cada um deles tinha um propósito que ainda não tinha sido cumprido, então não era para morrer ali. Irmão, creia, não vai ser esse coronavírus que vai te levar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você ainda tem uma missão como dona de casa, como mãe, como empresária, como trabalhadora. Você ainda tem uma missão como pai, como chefe de família, como empresário, como trabalhador, como chefe ou como funcionário, não importa o que, você ainda tem uma missão na vida. Você ainda tem muita gente para quem Deus tem um propósito que você encontre e fale do amor de Deus, da graça, da bondade. Então não vai ser esse coronavírus que vai te levar. O teu propósito nesse mundo não se cumpriu ainda. Você ainda tem tempo de vida, longevidade. Eu profetizo longevidade para você, para a tua família, longevidade na tua casa, em nome de Jesus.